Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Silvia Vasconcelos, engenheira civil, mestre em engenharia de transportes e superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje aqui, nós estamos num episódio muito interessante aqui do Pod Contas, vamos falar sobre regulação em transportes. E hoje nossa convidada, nossa parceira aqui do episódio é a Silvia Vasconcelos. Ela é engenheira civil, com mestrado em engenharia em transportes e atua como superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Silvia, obrigado por topar conversar conosco. Obrigada, Maurício. Muito bom estar aqui podendo falar um pouquinho do setor de transporte rodoviário de passageiros, né? Que está passando agora por um período de mudanças significativas, né? Ah, com certeza. E também foi um setor que foi afetado aí pela pandemia e também tem sempre novidades chegando nesse setor. E eu queria começar falando disso mesmo, Silvia. O setor aí e a regulação do setor de transportes, especialmente aí no transporte rodoviário, vem passando por uma modernização, né? Muita coisa mudou aí. Teve a lei em 12.996 de 2014, que aí completou 7 anos, e mudou o setor, né? Implantou um regime autorizativo, não é isso? E desde então houve mais ou menos concessão de 14 mil autorizações. Então, parece um número bem elevado. Qual o balanço aí, Silvia, que você faz desse período? Então, vamos lá. Essas 14 mil autorizações foram até 2020, né? Se a gente atualizar aí para as autorizações de 2021, já chegam a 16 mil autorizações, né? As autorizações que a gente dá na ANTT, né, são ligações de transporte interestadual de passageiros, né? Origens, destinos em estados diferentes, onde as pessoas podem ser transportadas por ônibus. Essa lei, a 12.996, ela veio para revolucionar um pouco o setor de transporte rodoviário de passageiros, né? A gente faz um paralelo que ela tem a mesma função assim, dessa revolução que teve a Lei Geral de Telecomunicações, que deu uma revolucionada no setor de telefonia, né? Hoje, alguns anos atrás, poucas pessoas tinham acesso a celular. Hoje é um bem que está acessível a várias pessoas da sociedade. A própria lei de criação da ANAC, também que revolucionou a aviação civil. Eu lembro que, quando eu era criança, viajar de avião era, assim, um evento, né? Assim, as nossas viagens de férias vai ser de avião, e a gente ficava feliz e tal. Quando eu mudei para Brasília, né? Sou do Rio de Janeiro, em 2006, o primeiro ano que eu fiquei aqui, eu acabei indo para o Rio 6 vezes num ano. É uma coisa assim, essa mudança foi bem significativa, as passagens ficaram bem mais baratas e tal. E a gente acha que no setor de transporte rodoviário vai acontecer o mesmo movimento. Ela tem um impacto na vida das pessoas direto, um impacto direto, né? A gente tem outras leis que revolucionaram seus setores, né? A lei de portos e tal, mas no transporte de passageiros, a gente vai conseguir observar esse impacto diretamente na sociedade, nas pessoas, né, que vão poder viajar para mais lugares, mais barato. A gente sabe que as pessoas que andam de ônibus não são as pessoas com renda alta, né? A gente tem, na nossa última pesquisa de satisfação do usuário, a gente viu que a média de renda dessas pessoas é de 3 salários mínimos, 2,5 mais ou menos. Então, qualquer diferençazinha no preço da passagem, a gente tem um impacto grande na vida dessas pessoas, né? E é isso, assim, o que a gente tem de balanço, né? A gente tem, mesmo nesse período de pandemia, que, obviamente, assim, o setor não está operando da forma comum, né?
com menos oferta, menos pessoas podendo fazer essa viagem, a gente continua observando as empresas interessadas em entrar nesse setor, em operar, né? Então, a gente tem essa expectativa de que, assim que melhorar essa pandemia, a gente tem as pessoas com aquela vontade de voltar a viajar, né? Então, assim, o que você quer fazer quando acabar a pandemia? A viagem vai ser um dos top 3 de cada pessoa. Então, a gente acha que o setor estando aberto vai só facilitar a vida de todo mundo. Com certeza, assim, a pessoa vai querer viajar para algum lugar, para alguma praia, aglomerar, né? Esse tipo de coisa. Com certeza, recuperar esse tempo perdido, né, Silvia? Mas interessante, eu achei muito interessante esse paralelo que você está fazendo, que você fez entre essa lei para o setor de transportes terrestres é tão relevante quanto a abertura do mercado foi para a aviação e para a telefonia, que realmente, né, eram itens de luxo, né, o telefone e uma passagem de avião. Hoje em dia, não que a passagem de avião esteja bem barata, mas realmente, pelo menos ali, de vez em quando, eventualmente, acho que praticamente qualquer um vai conseguir voar, né? Então, realmente, está mais acessível. E eu acho que a passagem de ônibus, né, conseguir tornar ela mais acessível para todo mundo conseguir viajar aí no feriado, coisa do tipo, realmente é um passo importante e movimenta outros setores econômicos, justamente como o turismo que a gente está falando aqui, que também é outro setor super afetado, né, pela pandemia. A gente compara também sempre o transporte terrestre com o aéreo, né? No início dos anos 2000, 2002, 2003, a matriz de transporte era basicamente 70% das viagens eram feitas por ônibus e 30% por avião, né? Hoje isso aí inverteu. Hoje, por incrível que pareça, a maioria das viagens, 70% das viagens é por avião e 30% por ônibus. Então, a gente vê uma redução, né, da oferta do transporte por ônibus, né, por uma série de questões, e a vantagem do aéreo, dessa flexibilização, né, que não só amplia as rotas do aéreo, mas também moderniza o setor, né? Então a gente vê aeroportos mais modernos, e a gente espera que com essa efetividade dessa lei, a gente consiga fazer a mesma coisa para o transporte rodoviário, e a gente consegue atingir mais pessoas da nossa sociedade, né? Com certeza, com certeza. E entrando mais um ponto de regulação, Silva, tem um outro ponto super interessante, que foi que em 2019, ou seja, super recente aí, a NTT reconheceu que não tinha uma delegação normativa para restringir o mercado, ou seja, de certa forma, a agência limitou as suas atividades, reconheceu uma certa limitação do que ela faz e do que ela não faz. E como se deu esse processo e quais as consequências dessa decisão? Então, vamos lá. A lei, a 12996, quando ela foi editada, ela teve um período de transição de 5 anos. Então, nos primeiros 5 anos, que terminou em 2019, a NTT poderia fixar a tarifa só ficou livre em junho de 2019, e, nesse meio tempo, identificar o que seria essa inviabilidade operacional, né? Porque a lei fala, o regime é autorização, a partir de agora, não tem restrição de entrada de operadores, salvo nos casos de inviabilidade operacional. E a NTT teria que regulamentar isso. Na primeira resolução da NTT, na resolução que, inclusive, está vigente, foi definido que essa inviabilidade operacional seriam casos de restrição de infraestrutura, né? Então, quando tivesse algum problema em alguma infraestrutura, a gente pudesse, como é o caso no aéreo, né? E concorrência ruinosa. E a NTT passou esse período da transição, entre 2015 e 2018, mais ou menos, estudando como é que seria quais seriam os casos de concorrência ruinosa, né? E no final de 2018, a equipe chegou à conclusão que essa questão de concorrência ruinosa não faz sentido. Não faz sentido a gente ter uma viabilidade econômica num regime de autorização, em que a tarifa, a pessoa pode escolher qual que quer. Ela pode entrar e sair em qualquer momento. Como é que a gente consegue avaliar a viabilidade econômica de um negócio que não tem um escopo definido e delimitado? Então, a gente descartou um pouco a equipe técnica descartou essa possibilidade de colocar uma concorrência e viabilidade econômica para restringir a entrada de operadores. E, além disso, reviu toda a resolução. Hoje,
setor ele é regido por cerca de umas 30 normas, então a equipe técnica reviu essas normas, flexibilizou algumas barreiras de entrada que não faziam sentido, montou procedimentos mais simples, mais fáceis. Então, hoje ainda tem um procedimento bem complexo de você pedir, ele é cheio de detalhes, então a gente vai na linha de simplificar, dessa simplificação administrativa. E toda essa mudança que foi proposta pela equipe técnica ficou emparelhada ali com um parecer que tinha do Ministério, que dizia que a inviabilidade operacional tinha que ser concorrência ruinosa e a restrição de infraestrutura. E aí, nesse impasse, veio uma resolução do CPPI, que é o parcerias, né, da PPI, não lembro aqui o número, depois daqui a pouco eu lembro e falo, que depois culminou no decreto 10.157, que é a política de estímulo ao serviço de transporte rodoviário interestadual. E nesse decreto ele deixa claro que a inviabilidade operacional, que a lei colocou lá, se trata apenas dos impedimentos físicos, né? Então, quando tiver impedimento físico, aí realmente você não vai outorgar nenhuma autorização. Fora isso, ela não tem restrição. E essa resolução do PPI ocorreu em agosto de 2019, foi logo depois, em junho de 2019 teve a liberdade tarifária, né? Aqueles 5 anos iniciais terminaram. Em agosto a CPPI teve a resolução e o decreto veio em dezembro desse mesmo ano, 2019. Então, nesse meio tempo aí que teve essa resolução, essa diretriz do governo para a NTT, falou, não esquece esse negócio de concorrência ruinosa e inviabilidade econômica, vocês estão certos e vamos fazer a autorização funcionar. E nesse meio tempo a gente tinha algumas... Como é que funcionava as autorizações até então, né? A gente não autorizava nenhum novo entrante, porque a nossa resolução tinha uma disposição transitória que falava assim, até a gente concluir esses estudos aí de o que é essa restrição de entrada, ninguém entra. Continua do jeito que está e a gente vai continuar com o número de operadores que tinha até a gente finalizar esse estudo. Então, tinha muitos pedidos represados. E as empresas só conseguiam operar se elas comprassem assim, autorizações de outro. Então, fazia transferência dessas autorizações. Então, tinha muita transferência entre um operador para outro. E aí, teve um dia que a procuradora falou assim, olha, num regime autorizativo, que não tem liberdade, né, você tem ampla liberdade de entrada de operadores, não faz sentido você transferir uma outorga de autorização para outro. E um desses processos, a diretoria deliberou que realmente não faria sentido, após a liberdade tarifária, a gente transferir a outorga de autorização, que é um título bem precário e qualquer um poderia pedir. Então, a partir dessa deliberação, que chama 955, né, a gente fala que é a famosa 955, a diretoria deliberou tanto por essa questão da transferência, que não faria mais sentido, que basta se quer transferir, uma pede renúncia da sua outorga e a outra pede uma nova outorga. E também toda aquela parte transitória da nossa resolução, que valeria até junho de 2019, ou seja, a gente estava ali em outubro, né? Então já não estava valendo, ele declarou que realmente não tem mais efeito e que a partir dali a NTT poderia autorizar novas empresas a entrar. E aí foi a partir desse dia, em outubro de 2019, a equipe da NTT começou a analisar os pedidos represados que tinham sido feitos desde 2015, né, de empresas querendo entrar no setor e tal. Então, a partir de 2020 começaram as novas autorizações, que a gente tem aí até hoje umas 16 mil mercados, né, são 300 e poucos atos autorizativos, né, então cada ato pode ter vários mercados, então a empresa pede uma linha com várias seções, hoje as seções, as linhas são compostas, elas não são diretas, né? Elas têm várias paradas, então ela atende várias comunidades ao longo do caminho aí. Muito bom, então realmente causou muitos impactos aí para as empresas e para os consumidores também, essas mudanças regulatórias, né? Realmente é palpável
E falando nisso, Silvia, um outro ponto é a liberdade tarifária, você mencionou agora, né? Essa liberdade tarifária que está completando também 2 anos, certo? Quais as vantagens desse modelo, né? Quais foram esses impactos, assim, para deixar mais claro aí para os nossos ouvintes? Então, esse é um dos temas mais importantes desse movimento de abertura, né? A liberdade tarifária é uma grande conquista para o usuário do setor, que só vai gerar efeitos positivos, né? Só vai gerar efeitos positivos se a gente realmente tiver um ambiente de livre e aberta competição. Infelizmente, a gente está sob efeito da pandemia, então, desde março de 2020, a gente não tem dados suficientes para acompanhar essa questão da redução tarifária ou do monitoramento, né? Mas a gente, entre junho, né, que foi o período que a lei determinou que a tarifa ficasse livre, até fevereiro, a gente fez alguns estudos como é que estava o comportamento do setor, ainda que não aberto à livre competição, né? Então a gente não tinha a competição, a livre abertura de competição foi só depois da 955, né? Então só teve efeitos em 2020, mas ainda assim a gente conseguiu observar 2 fenômenos importantes. O primeiro de uma forma global, a gente conseguiu observar em 8 meses, assim, que a tarifa média do setor, ela caiu, teve uma redução na tarifa média. E a segunda observação é que naqueles mercados, naquelas linhas que tem mais operadores, essa redução foi maior, inclusive na variação da tarifa. Então, a gente tem vários tipos de linhas. A gente tem as linhas convencionais, que são o serviço mais básico, a gente tem o executivo, tem o leito, semi-leito, até o serviço cama. Então, a gente começa a ver essa diferenciação, essa diversidade, onde o próprio operador ele pode oferecer o serviço mais adequado ao público-alvo dele, né? Que a gente pode ter, assim, empresas atuando em um setor de pessoas que querem um serviço mais básico, e a gente pode ter empresas atuando no serviço que quer, por exemplo, serviço de cama, pessoas que eventualmente não gostam de andar de avião, tenho medo, então eu vou de cama, que eu vou durante a noite, vou dormindo e tal. Então, a gente começa a ver essa diversificação do serviço, que também é bom. Mas, infelizmente, a gente tem poucos dados, né? A gente tem 8 meses de dados, mas a gente espera que com essa retomada da economia, com o fim da redução da pandemia, né? A gente não sabe se vai... que a gente possa observar com mais clareza essa redução no preço da tarifa, né? Certamente, certamente. Eu, como consumidor, também fico feliz, porque eu moro em São Paulo, mas eu também tenho família no Rio, Silvia. Então, e é bom, aqui a ponte aérea de avião é relativamente barata, se você compra com antecedência, então eu costumo ir mais de avião, mas é bom ter essa porta aberta. Já teve vez que eu fiz o trajeto de ônibus e a vantagem para mim, assim, como consumidor, é comprar em cima da hora, que a passagem de ônibus não é tão mais cara. Então, quando eu não quero marcar uma data fechada, eu pegava mais a passagem de ônibus. Mas é bom, quanto mais opção, melhor. Eu quero viajar muito aqui para o interior de São Paulo, que falta eu conhecer muito aqui do estado, e o ônibus é mais jogo do que o avião aqui internamente. Mas é isso. Espero que realmente caia esse preço, ou pelo menos, né, que ele não suba muito aí com o voltar da demanda. Mas tem uma questão que, ou seja, pelo que eu tô vendo, Silvia, pelo que você está falando, a NTT tá com uma linha de trabalho de apoiar, assim, uma certa abertura, né? Aumento de concorrência, aumento uma facilitação, uma liberalização do setor, uma abertura do setor. Porém, às vezes, obviamente, podem ter grupos que têm uma visão diferente, que apoiam políticas num sentido diferente. E quais você acha que são assim, umas ameaças a essa linha da NTT, assim, uma tentativa de mudar esse rumo que tem havido recentemente? Há algum risco de um retrocesso nessa linha que a NTT tem seguido? Quando a diretoria deliberou, né, essa deliberação, a 955, né, que realmente, assim, deu efetividade ao que a lei
estabeleceu, na verdade, a lei que determinou essa abertura de mercado, não foi a NTT, né? A gente está só cumprindo o que a lei fala. Teve muita restrição, dos próprios operadores atuais, né? Então, a gente teve muitas decisões judiciais contrárias, né, a essa abertura. Tem demandas no STF querendo voltar o regime para permissão, não para autorização. A gente tem demandas no próprio legislativo, enfim, querendo incluir na lei alguns aspectos que a gente entende que são eminentemente regulatórios, né, que dá flexibilidade para a gente acompanhar a modernização do setor. Então, algumas barreiras de entrada, algumas tecnologias que vão acontecendo ao longo do tempo, e a gente precisa estar acompanhando isso aí, regulamentando, tanto as que são benéficas, quanto as que podem trazer prejuízo para o setor, para a gente poder fazer essa regulação mais efetiva. Então, a gente está acompanhando esse movimento aí do setor. Um dos pontos que a gente acha que é importante, que no regime autorizativo a gente não tenha nenhum tipo de viabilidade econômica, né? Porque, assim, não faz sentido a gente ter avaliar a viabilidade de uma operação que não tem um prazo determinado, que tem uma tarifa livre, enfim. Essas decisões judiciais que a gente recebeu aí da abertura, que a gente está acompanhando, trabalhando em cima disso, todas as decisões judiciais foram favoráveis à NTT, né, à abertura de mercado, porque a gente está efetivamente seguindo o que a lei fala. Exatamente. Mas outro ponto, Silvia, que você mencionou agora, também de novas tecnologias. Realmente, eu tenho acompanhado que tem aplicativos, empresas, tem até empresa brasileira, tem empresa, parece até estrangeira, querendo entrar no mercado com novos modelos de negócio, né? Como que a NTT tem lidado com essas novas tecnologias? Ela já tem aceito ou tem restringido? Como tá? Então, assim, o modelo de transporte vigente até então, assim, quando a gente estuda o planejamento de transporte, define como a gente vai operar, o operador, né, ou o próprio regulador, quando for o caso de fazer uma licitação, você tem que identificar qual é a demanda para avaliar se existe, calcular a oferta que você vai colocar naquele setor, naquele mercado, né? Então, assim, quando você vai fazer uma concessão de uma rodovia, você vai estimar o volume de tráfego para poder dimensionar quanto vai ser a tarifa de pedágio, por exemplo. E no transporte de passageiros também. Quando a gente fala do regime autorizativo, esse trabalho deixa de ser do regulador e passa a ser do próprio operador. Então, ele vai ter que estimar qual é a demanda, para ver quais são os horários que ele vai colocar. E antigamente, assim, a gente fazia pesquisas de origem e destino com os passageiros para identificar essa demanda, né? Quantas pessoas têm necessidade de deslocamento em determinada rota. Hoje, essas pesquisas, elas são muito mais fáceis de fazer quando você tem aplicativos. A informação de necessidade de transporte, ela é muito mais rápida, né? Então, você consegue rapidamente com aplicativos de redes sociais identificar se há pessoas interessadas em fazer um determinado transporte de um lugar para outro. Então, é mais fácil para a empresa, tendo aplicativos, enfim, identificar qual o serviço que ela pode fazer e que vai garantir, né, garantir o custo que ela está tendo de disponibilizar o transporte. Os aplicativos hoje, a gente tem empresas regulares que usam esse tipo de aplicativo para venda de bilhetes de passagem, e também tem empresas que usam esses aplicativos para captar novos passageiros também. A gente também tem empresas tanto do serviço regular quanto do serviço fretado, né? A gente atua em 2 serviços: o regular, que são aqueles que têm uma programação, um horário, tal, que a gente está falando da lei aqui. E também tem o fretado, que é uma pessoa contrata uma transportadora e realiza um determinado tipo de serviço. Nesse tipo de serviço fretado, o aplicativo, ele é muito útil, né? Como é que funcionava antes, quando não tinha essa questão de aplicativo de reunir pessoas? Tinha as próprias agências de turismo que faziam isso. Então, ela
A gente ia lá na agência de turismo, comprava um pacote que vinha não só o transporte, às vezes o transporte com um hotel, com um determinado passeio, e aí a agência de turismo ia lá e contratava a transportadora. Hoje a gente tem intermediários diferentes, além das agências de turismo. A gente tem as agências de turismo, a gente tem operadores individuais. Então, assim, eu posso juntar um grupo e fazer uma viagem de turismo, né? Então, eu contrato uma transportadora para levar o meu grupo de amigos, por exemplo, né? Então, esses intermediários do serviço de fretamento estão se utilizando muito das plataformas colaborativas, de juntar pessoas, né? E a gente vê isso como natural, né? Não tem como a gente propor alguma regulamentação contrária à evolução do que a gente vê da tecnologia em todos os outros setores, né? Hoteleiro, de informação, de próprio aluguel de carro, tudo meio está indo nesse sentido. A tecnologia, ela traz uma dinâmica diferente para a nossa vida, e no transporte acho que não vai ser diferente. Então, a gente vai ver essas mudanças ainda acontecendo. Essas e outras que a gente não imagina, né? A gente... Tá na linha com a questão do compartilhamento, né? Sharing economy, né? Acho Isso. que aumenta a produtividade, assim, né? Eu sou economista, Silvia, e a minha visão é de produtividade, assim como o aplicativo de carro. Um carro, antes todo mundo tinha um carro, né? Cada um e usava aquele carro, sei lá, meia hora para ir para o trabalho, meia hora para voltar. Hoje não, tem um carro que pode levar várias pessoas para o trabalho, né? Um aplicativo. Então, eu vejo, assim, de modo geral, a tecnologia com bons olhos, né? Claro que pode ter uma exceção ou outra, mas de modo geral sempre tende a ser mais positivo, né? Isso. A gente tem que sempre observar essa questão que você falou agora. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. E o órgão regulador, ele tem que estar atento a isso, né? O que é positivo, o que a gente pode... A gente tem que... O risco que aquilo ali pode causar para a sociedade como um todo. Às vezes pode ter fraude, pode ter questão tributária que a pessoa está usando, né, para fugir de alguma questão de tributo. Então, também tem essas coisas que a gente sempre tem que estar ligado, mas realmente a novidade sempre vai ter aí, e a gente está numa era, né, que todo ano nasce alguma coisa nova. Mas nesse ponto, Silva, também, você falou dos riscos, você falou que tem questão judicial, questão legal, mas superado aí esses riscos, tanto judiciais quanto legais, o que você espera aí do setor? Quais são as alterações que a NTT tem aí no radar? Ou, aliás, quando essas regulações que já estão sendo tomadas forem mais consolidadas, o que a agência está vendo para o futuro? Então, a gente espera dois crescimentos, né? Assim, que é a redução da tarifa, né? Então, assim, aumento, e aí para isso a gente precisa do aumento da concorrência, garantir que a qualidade não vai ser perdida, né? Então, a gente precisa garantir que aspectos de segurança sejam mantidos, né? O atendimento ao consumidor seja mantido. A gente quer redução de preço, mas a gente não quer que esqueçam os outros fatores que também são importantes e caros para o consumidor. E o outro ponto, o outro vertente, é a universalização, né? A gente não quer que, assim, muitas vezes a gente escuta falar assim, mas aí as empresas só vão querer ir para as linhas que são rentáveis, as cidadezinhas menores vão ficar desatendidas. E o que a gente observa é exatamente o contrário. A gente vê nessas novas autorizações a ampliação da malha, né? Então, assim, a gente atende mais localidades, atende mais municípios, e a gente está acompanhando isso aí para que a gente não perca isso, porque as pessoas que não têm acesso a outro tipo de transporte tenham o ônibus como um meio de transporte para se locomover. Aí a própria lei, ela também dá um instrumento para a gente atuar em relação a isso. Então, ela fala que quando tiver algum mercado com condição específica, a NTT pode estabelecer algumas regras. Então, dentro do nosso marco regulatório, a gente está propondo que se tiver alguma região que não seja atendida, a gente vai flexibilizar algumas regras. Então, por exemplo,
o uso do micro-ônibus em algumas localidades mais longínquas, um veículo com a idade média um pouco mais antigo, então a gente está propondo alguma coisa do tipo de veículos de até 15 anos, mas em algumas localidades a gente pode ampliar essa idade para até 20 anos. A regularidade, então a gente fala que o serviço regular ele tem uma regularidade, ele tem que acontecer continuamente, diferente do fretamento, que ele é realmente eventual, mas que às vezes em algumas localidades, tendo o serviço, ainda que não seja tão regular quanto a gente espera, é melhor do que não ter, então a gente consegue atender. Então a gente está propondo uma série de ferramentas, de instrumentos para que a gente consiga essas duas coisas, né? Redução da tarifa para o usuário, garantindo todos os demais controles de qualidade, e a gente garanta que a gente vai ter a universalização do serviço, seja por meio do serviço interestadual ou com uma possível integração com os serviços intermunicipais, que a gente sabe também que dentro do mesmo estado a gente tem operadores, tem órgãos reguladores e órgãos de controle que também cuidam desse setor, e a gente vai trabalhar nesse sentido para poder que o sistema ele se complemente, né? E que ele torne cada vez mais eficiente. Aquilo que você falou aí da economia, né? Pode ser que um mesmo ônibus não fique fazendo só uma linha ida e volta, ele sai do Rio, vai para Salvador, de Salvador vai para o Nordeste, depois volta para algum lugar. A gente consegue dar uma otimização, o próprio mercado, né, se otimizar a malha e a estrutura logística deles, sem que o governo, né, o Estado tenha que intervir nisso, né? Então a gente acha que com isso a gente vai ter um setor mais otimizado, com redução de custo, com ampliação da universalidade. Excelente, acho que são ótimas metas para se ter, universalização do serviço, melhora da qualidade e questão de segurar o preço também com a abertura do mercado e da concorrência. Acho que isso realmente é o que o consumidor quer, né? E eu, também como cidadão, como consumidor, estou feliz em ouvir isso daí. Silvia, então é isso, excelente, muito obrigado aí pela conversa, me esclareceu muito o setor, sabe que eu nunca estudei muito o setor de transporte, assim, só acompanho por notícia, e foi bem legal aprofundar um pouco e entender um pouco melhor a política da agência. Obrigado aí pelo papo. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse setor, né? Que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que está por trás desse setor, né? Dos detalhes, do que a gente espera, quais os possíveis benefícios que ele vai trazer para a sociedade, né? A gente, como servidor público, a gente está aqui para servir a sociedade, né? Que remunera a gente, assim, no nosso dia a dia, então a gente está aqui para retribuir o que eles fazem pela gente, é uma troca, então a gente quer que realmente a sociedade saia beneficiada disso. Então é para esse caminho que a gente está indo.